Está começando o Jornal Inclusão Brasil. Jornal Inclusão Brasil. Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, bom dia, chegou sexta-feira, hoje é dia 12 de dezembro de 2014, programa 420. Bom dia para você que nos acompanha, bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Hoje vamos falar sobre aparelhos auditivos aqui no Jornal Inclusão. Você vai saber como funciona, quem pode usar e as histórias de quem melhorou de vida com o uso do aparelho. Jornal Inclusão Brasil. Apesar de parecerem óbvios, os benefícios que esse tipo de aparelho traz a quem já não consegue ouvir perfeitamente, quem usa ou conhece alguém que usa aparelho auditivo, sabe que existem muitos casos de resistência a esse equipamento. Isso acontece porque não basta colocar o aparelho para ouvir. Quem ouve é o ouvido, mas quem processa o som e faz com que ele seja entendido é o cérebro. É o cérebro que precisa de um tempo para se readaptar a esse processo. O aparelho auditivo tem um uso terapêutico. Quanto mais tempo utilizado e quanto melhor é aceito pelo paciente, melhor e mais rápida vai ser a adaptação a ele. O diagnóstico é sempre feito por um médico otorrinolaringologista, que é o profissional responsável por indicar o tipo de tratamento ideal para cada paciente. Caso ele tenha indicado o uso de prótese auditiva, a pessoa é encaminhada a um fonoaudiólogo especializado para fazer a seleção e a adaptação dos aparelhos. O momento certo de procurar um médico é assim que perceber qualquer sinal de perda auditiva, como trocar algumas palavras, ouvir a TV muito alta, pedir para repetir a frase, entre outras coisas. Muitas vezes essas alterações são percebidas pelos próprios familiares e pelas pessoas que convivem com a pessoa. Cuidar da audição na terceira idade é muito importante. De um lado, para não privar o paciente do convívio social, e do outro, para tornar ele mais independente para fazer as atividades diárias. Muitas vezes esses pacientes já apresentaram outros problemas de saúde, como lidar com a aposentadoria. A perda de audição os deixa ainda mais vulneráveis à depressão, por exemplo. A perda de audição por muitos anos, se não tratada e combatida por meio de próteses auditivas, leva à perda da capacidade cerebral de reconhecer os sons. Aí o problema se torna mais difícil de reverter. Assim que é feito o diagnóstico, o fonoaudiólogo é o profissional que assume a coordenação do processo de habilitação ou reabilitação do deficiente auditivo. De acordo com o tipo de perda que o paciente possui, o fonoaudiólogo vai ajudar a escolher e adaptar o aparelho auditivo que melhor corresponda às necessidades do paciente. Inclusive no que diz respeito à aparência, durabilidade e facilidade de uso. O processo de adaptação no começo pode parecer difícil. É preciso se acostumar e ajustar o aparelho persistindo no uso. Uma observação importante: a perda de audição e o uso de aparelho no idoso é encarada muitas vezes com preconceito, inclusive do próprio paciente. Às vezes o paciente demora a aceitar a dificuldade de ouvir, apesar de ser um fenômeno natural de envelhecimento do organismo. Cada pessoa pode ter mais ou menos propensão a desenvolver a perda auditiva. É como a perda de visão, que é mais bem aceita socialmente, mas a perda auditiva deve ser tratada o mais rápido possível. Os aparelhos hoje estão cada vez mais modernos e aptos a atender às necessidades individuais de cada paciente. Existem basicamente os dois tipos de aparelhos auditivos: analógicos e digitais. Aparelhos digitais são os que há de mais avançado hoje em dia, oferecem tantas vantagens que praticamente eliminaram aparelhos analógicos do mercado. Hoje, quase 100% dos aparelhos vendidos são digitais. Aparelhos auditivos modernos têm um microchip e processam o som como um computador. Eles podem processar milhões de informações para produzir uma qualidade sonora excelente em um espaço extremamente pequeno. História de superação.
Os aposentados João Batista Crivelin, de 89 anos, e Joana Crivelin, de 88, são casados e usam aparelho auditivo. A fonoaudióloga Luana de Barros Chagas, que acompanha de perto a evolução do casal, conta que há 3 anos, quando eles chegaram ao consultório, a primeira queixa partiu de João Batista, que relutava para aceitar usar o aparelho. No começo, ele reclamava que o som estava muito alto. Foi preciso fazer alguns ajustes até chegar ao som adequado. Levou em torno de 2 meses até ele se adaptar e aceitar. No começo, o João resistiu. Não queria usar nos 2 ouvidos, mas foi necessário. Ele fala que tinha o fato de ser mais caro, mas também porque achou que era preciso usar só em um ouvido. Ele conta que agora, mesmo de longe, quando alguém fala mal dele, ele escuta e escuta muito bem. 3 anos depois de começar o tratamento, o aposentado diz que, dependendo do ambiente onde está, ainda sente um pouco de dificuldade. Se ele vai em alguma festa, entre um gole de cerveja e outro, parece que as pessoas começam a falar mais alto, a colocar a música mais alta, e isso é algo que atrapalha muito. Em algumas ocasiões, ele precisa tirar o aparelho. Para Luana, a fonoaudióloga do casal, os benefícios do aparelho auditivo são muitos. Uma melhora da autoestima e da autoconfiança, maior facilidade no relacionamento pessoal e profissional, maior estabilidade emocional, melhora na compreensão das palavras, maior segurança ao detectar sons de alerta e maior facilidade no uso do telefone. A dona Joana conta o quanto João melhorou. Hoje ele conversa mais, sai mais de casa, teve uma melhora na qualidade de vida dos dois, principalmente depois que ele voltou a ouvir. No caso de Joana, 1 ano depois do marido começar a fazer uso do aparelho, ela passou a perceber que também sentia a mesma necessidade. O médico disse que ela só tinha perdido 30% da audição, mas estava incomodando, não conseguia mais conversar com as pessoas como antes. Joana conversou com a doutora Luana e começou a usar o aparelho auditivo em um ouvido. Depois sentiu necessidade de usar no outro e agora usa nos 2. A adaptação da Joana foi mais tranquila, porque foi ela quem tomou a atitude de usar. O único problema, segundo ela, é quando tira o aparelho para dormir e não lembra onde o colocou quando acorda. Para Joana, o uso do aparelho auditivo tem um lado bom e o outro ruim. O lado bom é que ela escuta melhor, o lado ruim é que, se ela esquecer de colocar, as filhas sabem na hora que ela está sem. Conheça o surdo que escuta o sinal Wi-Fi, coisas que ninguém mais consegue. Mesmo perdendo a audição aos 20 anos de idade, Frank Swan escuta mais do que qualquer ser humano do planeta. Fazendo uso de uma tecnologia revolucionária há algum tempo, o garoto consegue, por meio de aparelhos auditivos, ter uma vida relativamente normal. Não bastando ser um surdo que escuta, Swan agora também faz parte do experimento que o permite ouvir sinais Wi-Fi. As funções básicas do aparelho de Swan funcionam de forma incrivelmente difícil. Ele explica: diferente dos óculos que simplesmente dão foco ao mundo, os aparelhos auditivos digitais precisam recriar o som. Mais do que isso, eles amplificam os sons úteis e suprimem o barulho. É uma tecnologia que exige muita programação. E como um filme de ficção científica, o jovem decidiu entrar em um projeto ousado chamado Nesta, ao lado do artista sonoro Daniel Jones. Depois de muita pesquisa, os dois conseguiram desenvolver o Phantom Tenrise, um aparelho auditivo digital capaz de captar os sons dos sinais de Wi-Fi. Assim como a arquitetura de um prédio conta sobre a origem dele, a dupla está começando a entender o mundo social pela paisagem inserida na rede. Para os autores, o mundo moderno está repleto de dados. O garoto acredita que o projeto pode se tornar algo ainda maior. Ele abre as portas desse mundo para um pequeno passo da sintonia entre todos esses campos tão distintos. Ele também completa: essa camada extra de som já está inserida no meio das outras, já faz parte da paisagem sonora dele. Então, enquanto carregar o celular no bolso, ele sempre vai ser capaz de escutar o Wi-Fi. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: André Pacá, Jéssica Elias, Ingrid Gerevini.
e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz e Jéssica Elias. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.